A importância e a oportunidade deste encontro? Eu julgo que é extremamente importante. Nós, em Portugal, precisamos de difundir cada vez mais a informação. Somos poucos para o esforço que é preciso desenvolver no quadro da internacionalização. E este tipo de iniciativas é extremamente relevante. Por isso é que eu cumprimentei a Sra. Presidente, porque penso que, replicando estas ações, diversificando inclusivamente com os vários oradores, porque há pessoas muito sabedoras do processo de internacionalização em Portugal, podem ser muito úteis àquelas empresas que, ainda não estando na fileira da exportação ou da internacionalização, podem efetivamente habilitar-se a enfrentarem esse desafio. Que vai doer, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas tem que ser. Sem dor não há glória. Exatamente. Exatamente. Obrigada. Muito obrigado. Doutor, queria perguntar aqui em primeiro lugar, qual a sua opinião sobre a oportunidade e a importância destes encontros? Acho que são importantes para sentirmos pelo menos o que é que um conjunto de pessoas, uns com um determinado tipo de ocupação, outros com outros, de ocupações diversas, começam a sentir sobre um processo que começámos, que não sabemos em que estado está, mas que é muito importante termos esse conhecimento. Uma das formas de termos esse conhecimento é percebermos como é que são as expectativas que todos estamos a formar sobre o que é o futuro próximo e a médio prazo, e nomeadamente como é que as coisas estão a ocorrer em vários setores. E, portanto, é importante significativamente este tipo de encontro para comungar este tipo de homogeneização de expectativas, por um lado. E, por outro lado, para debater e trocar algumas ideias que possam, de certa forma, começar a surgir como alternativas, saídas possíveis, hipóteses de trabalho para uma situação que, de maneira geral, não está a ser, digamos que, aplaudida, pelo menos em termos de sucesso daquilo que são os esforços que todos temos feito em termos de economia portuguesa e os resultados que temos obtido. E, portanto, face a essa insatisfação, é natural que sejam alternativas, que sejam essas alternativas possíveis, essas possibilidades, e então aqui temos mais uma possibilidade de debatermos, trocarmos, validarmos, etc. e checar. Aquilo que às vezes parecem boas ideias, é melhor que sejam testadas, confrontadas e debatidas e discutidas antes de serem implementadas. Mas da troca de experiências muitas vezes nascem luzes, não é? Ou surgem luzes. Não, exatamente por isso. Aliás, é isso que se pretende e às vezes até o Governo tem feito isto, por exemplo. Manda para a rua a hipótese de um tipo de medida, depois é debatida na praça pública e às vezes até é muito criticamente rejeitada e o Governo acaba por retirar. O tema central deste encontro é a internacionalização. Quais acham ser os principais desafios para a internacionalização? Olha, a internacionalização é uma palavra muito vaga. Pode significar abrir a economia portuguesa a terceiros, pode significar empurrar os portugueses para fora de Portugal. E, portanto, eu acho que a internacionalização é um bocadinho de tudo isso. É possível atrair capital estrangeiro para investimento em Portugal, é possível várias empresas portuguesas a fazerem uma reorientação da sua atividade para fora, as que puderem, as que tiverem dimensão para isso, e as que se quiserem associar e integrar esse ímpeto. E depois, também, de certa maneira e infelizmente, redirecionar pessoas que estão em Portugal para um mercado potencial de trabalho fora de Portugal que não o vendem cá. Portanto, e também faz parte de um esforço de internacionalização da mão de obra portuguesa. Podemos dizer que é uma estrada de dois sentidos e temos que saber circular em ambos. Sim, claramente. Convinha que se fizesse um bocadinho os dois. Não falando nas pessoas, o capital a vir, os produtos a saírem e, portanto, e as pessoas a ficarem. Infelizmente, acho que não é possível esta conjugação dos três, mas, enfim, vai-se fazer o que se pode. Obrigada. Prazer, obrigado. Diga-me, por favor, o que tem a dizer a propósito destes encontros, da sua utilidade, da sua oportunidade? São sempre úteis, porque é sempre um espaço de reflexão, onde as pessoas podem trocar impressões e projetar o futuro e manifestar as suas opiniões. É que haja bons momentos destes e bom espírito de iniciativa e espírito construtivo, de certeza que vamos ter um futuro mais risonho.
Quanto a desafios para a internacionalização, parecem ser muitos, qual a sua opinião? Os desafios da internacionalização, desde logo, há muitos, mas é preciso saber exatamente como é que as empresas se podem internacionalizar, quais os mercados e quais o tipo de produtos ou serviços onde se devem focalizar. É muito importante que haja uma organização interna que permita que as empresas vão de uma forma mais coordenada e mais estruturada abordar esses mercados. Não é sempre fácil. E há mercados e geografias que são distintas, com culturas, problemas culturais distintos. A abordagem é necessariamente tem de ser diferente. E também este espaço de relação e partilha também pode ajudar a encontrar os melhores caminhos e os melhores parceiros para abordar esses mercados. Saber muito bem o que se quer e haver uma ótima preparação. Tem de saber muito bem o que se quer e uma ótima preparação e, acima de tudo, haver uma união entre as empresas que se podem complementar, há sinergias que podem ser exploradas e que podem facilitar a abordagem dos mercados. E já agora, quero identificar-se, por favor. Antes, sinceramente, ir aqui. Obrigada. Queria pedir a sua opinião a propósito da oportunidade e da utilidade destes encontros. Naturalmente, acho que todos decidimos melhor, todos damos passos mais seguros, tendo mais informação. E, portanto, a primeira nota aqui é de partilha em relação àquilo que são as experiências que as empresas têm, de que forma estão inseridas no tecido empresarial, de que forma olham para os processos de internacionalização. Então, nesse sentido, eu julgo que a palavra-chave é partilha e eventos como este, que fazem isso antes de mais, enfim, e com o leque interessante de quer de oradores, quer de participantes, eu acho que é uma oportunidade excelente e nós naturalmente temos todo o gosto em estar aqui. Exatamente, da partilha de opiniões muitas vezes nascem boas sugestões. Sim, há um palavrão em inglês que é o networking, que a gente tem alguma dificuldade, mas que são os contactos, a capacidade de descobrir oportunidades. Não posso... Que eu julgo que é um momento desses em que nós estamos. Não posso deixar de lhe perguntar a sua opinião sobre internacionalização, já que é a palavra-chave deste encontro. Quais são os principais desafios que acha que os portugueses têm? Eu julgo que, enfim, naturalmente, o primeiro é descobrir os mercados certos e não ter aquela ideia de que se internacionalize de qualquer maneira. Porque eu julgo que a qualidade, quer dos nossos produtos, quer dos nossos gestores, é suficiente para nos lançarmos em projetos de internacionalização, obrigando naturalmente a ter um cuidado muito grande na identificação desses mercados, na identificação dos parceiros que são relevantes ter, quer localmente, quer a partir de Portugal. E eu julgo que estes últimos anos têm percebido que há uma internacionalização mais cuidada, no sentido que nos preparamos todos melhor e hoje em muitos países do mundo encontramos empresas portuguesas a encontrar aí caminhos novos face à situação que se encontra em Portugal. Portanto, definir bem o que se quer e depois preparar bem. Exatamente, são essas as ideias-chave. Vou só pedir que se identifique. João Torres, Presidente da EDP Distribuição. Muito obrigada. Como presidente desta empresa, da WBP, o que me tem a dizer sobre a oportunidade e a utilidade destes encontros? Eu penso que estes encontros, e este em particular, foi promovido pela World Business Partners no sentido de congregar um conjunto de sinergias. Eu hoje várias vezes já utilizei o termo sinergias, mas congregar sinergias, não só aportando essas sinergias aos empresários e dizendo-lhes unam-se, reúnam, criem valor acrescentado aos seus produtos, às suas marcas e às suas empresas, mas também procurar que essas sinergias venham da parte dos institucionais. E, como é visível, temos aqui nos vários painéis da mesa exatamente essas sinergias congregadas. Pelo que, dessa reunião de valias, de saberes, naturalmente que esta plataforma que hoje estamos a implementar se irá reunir a outras iniciativas de ordem institucional e poderão promover e facilitar o intercâmbio da nossa economia, o intercâmbio dos nossos produtos, sustentabilizando, escorando a nossa economia.
É a opinião geral que do cruzamento de saberes nascem sugestões, nascem luzes para bons negócios. É exatamente esse o objetivo destes encontros também? É exatamente esse o objetivo. Nós estamos a procurar criar um mercado externo de fácil acesso às empresas portuguesas como forma de resolução, repito, dos problemas. E esse mercado, nós estamos num mundo globalizado e eu dou este exemplo, que é um exemplo simples. Uma empresa, por pequena que seja, abre a sua porta, entra no mercado e pensa, bom, mas eu não estou internacionalizada. Não é verdade. A empresa imediatamente está num mercado competitivo porque as outras empresas estrangeiras estão aqui todas implementadas em Portugal. Portanto, a questão da internacionalização perdeu o sentido no âmbito de sair de Portugal para o exterior. Porque o exterior já entrou em Portugal. Pois, é cativar o exterior para entrar cá e é saber que as empresas que estão cá estão a competir com o exterior porque o exterior está cá dentro. Eu costumo dizer que a internacionalização é como uma estrada de dois sentidos. É preciso saber caminhar nos dois. Qual é o mais difícil? Eu acho que não há nada, nenhum dos dois caminhos é mais difícil do que o outro. O que é preciso é pôr as pessoas a encontrar-se no centro da estrada. É fazer com que os empresários estrangeiros encontrem boas condições cá, às vezes não fáceis, pelas idiosincrasias que o país tem, mas por os nossos também a encontrarem-se com os externos. Essencialmente, vamos ver se é internacionalização, se é ter o mercado externo aqui dentro, essencialmente é fusão. É fusão, é criar a união entre interesses estrangeiros e interesses nacionais, criar valor acrescentado, dinamizar, essencialmente. Boa definição do que se quer e boa preparação para fazer. Parece-lhe ser essencial? É obviamente que se tem que saber exatamente para onde se quer ir, mas esse saber exatamente para onde se quer ir muitas vezes não é um saber do empresário. O empresário sabe o que tem. Onde pode colocar, não sabe. É para isso que existe a World Business Partners, é para isso que existe um conjunto de outras entidades, nomeadamente institucionais, para apoiar, porque isto de internacionalização é muito bonito, mas é preciso capacidade financeira, é preciso conhecer mercados, é preciso estar dentro do conhecimento do que é que pode ser favorável ou desfavorável em determinado momento para a empresa e é preciso capital financeiro. Portanto, se não é ver o capital técnico e o capital financeiro, a empresa não se pode internacionalizar. Falar de internacionalização para PMEs que não têm dinheiro sequer para sobreviver no dia-a-dia, só é possível pensando em criação de sustentáculo entre elas, criação de ligações às grandes empresas e o conceito que irá ainda hoje ser falado de empresa porta-aviões, que são as grandes empresas a levar as pequenas empresas com uma minimização de riscos e de custos, mas também dentro das PMEs, exatamente aquilo que nós pretendemos fazer é não lhes deixar caminhar para o risco, porque estamos lá para as apoiar, estamos lá para indicar o melhor caminho, estamos lá para procurar encontrar soluções de minimização de risco. Há, portanto, necessidade de um conjunto de capacidades bem sintonizadas umas com as outras. Em tudo é necessário saber. Não é por acaso que as grandes empresas têm sempre uma situação muito superior em termos de competitividade das PMEs, porque as grandes empresas preparam-se, têm capacidade financeira, têm no mínimo 2 anos de investimento para perder. E as PMEs não têm nem um dia. Portanto, para não demorar mais, queria apenas pedir-lhe uma mensagem para quem a estiver a escutar neste momento. Olha, a minha mensagem é uma mensagem de muita esperança, muita força, mas toda essa força numa alteração de mentalidades. Juntemos-nos, agreguemos, não continuemos nos nossos pequeninos quintais, isso não leva rigorosamente para nada, vamos ajudar-nos, vamos intercambiar e faço o mesmo apelo aos organismos institucionais. Agreguemos, eu não tenho razão de queixa, a prova é que os tenho todos aqui, a World Business Partners está praticamente protocolada com todos estes organismos e, portanto, tem este apoio. E isso, digamos que é a credibilização que as empresas precisam para saber que, enfim, irão no bom caminho. Obrigada. Boa tarde. Vamos dar a apresentação da Câmara que vai falar do engenheiro dos autores da RP. Muito
Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer aqui o convite para estar presente neste fórum e partilhar alguma da experiência da EDP, quer em Portugal, e de que forma tem procurado também apoiar algumas empresas no esforço de internacionalização, tendo aquela noção de quanto melhores empresas tivermos em Portugal, melhor estaremos em condições de poder fazer a sua internacionalização, que é um caminho em que nós vamos encontrando muitas das empresas portuguesas. Fazer aqui também um ajustamento. Eu sou presidente da EDP Distribuição, portanto, uma das empresas do grupo EDP, e uma parte da minha conversa vai por aí. De qualquer maneira, enquadrar a EDP hoje como uma empresa de referência no mercado ibérico, com uma presença de destaque no mercado brasileiro e um forte investimento nos Estados Unidos. É conhecido o perfil associado às empresas renováveis, às energias renováveis que a EDP Distribuição vai tendo. A EDP vai tendo o primeiro grupo industrial português, em termos do seu EBITDA, um peso significativo fora de Portugal, 25% em Espanha, 46% em Portugal, 15% no Brasil, 26% do universo das renováveis, estando presente em cerca de 12 países. Está presente em toda a cadeia de valor do setor elétrico e também no gás natural, em Portugal na produção, na distribuição e na comercialização. E porque o tema que me pediram para falar é também dar uma nota relacionada com a responsabilidade social e o apoio que dá por esse lado, juntei aqui uma nota de destaque à Fundação EDP e depois também falarei um pouco sobre isso. Procurei arrumar a minha intervenção destacando cinco vertentes daquilo que é a intervenção da EDP, e sobre ela falarei um pouco, sendo a primeira o investimento e a criação de emprego. A EDP tem hoje em Portugal cerca de 7.100 colaboradores, naturalmente já teve muito mais e por isto ativos, tem um número de reformados e pensionistas significativo, lida com mais de 5.000 fornecedores portugueses que empregam cerca de meio milhão de pessoas. Nos últimos 5 anos, a EDP investiu 5,3 milhões de euros em Portugal, 6 milhões é o número de clientes de eletricidade, clientes de gás, um negócio que está agora a começar, cerca de 270 mil. A distribuição de eletricidade é assegurada pela rede da EDP Distribuição. Isto são os números de 2012, 45 mil gigawatts-hora, sendo que a EDP produz a sua rede de produção, há outros produtores, cerca de metade dessa energia distribuída, o restante é assegurada por outras empresas que, entretanto, foram surgindo no mercado, sucedendo a abertura que foi acontecendo na última década. Este é um slide que entra diretamente no tema de hoje, tem a ver com uma iniciativa muito recente que a EDP levou a cabo de organizar roadshow com os seus fornecedores em Portugal para fora de Portugal. Em particular, realizou-se um no Brasil muito recentemente, está previsto outro para a Ásia e para Pequim no segundo semestre deste ano. Neste primeiro foram cerca de 40 empresas que se encontraram com cerca de 40 empresas portuguesas, e há pouco, quando vinha no carro para aqui, telefonei para o meu colega, enfim, que está na organização destes eventos, e que me disse que tinha acabado de receber um mail de uma empresa a dizer-lhe que, na sequência da operação no Brasil, já tinha conseguido participar em 6 consultas. Naturalmente, uma consulta é o que é, não é mais que isso, e perante um auditório de empresários, mas é o início, pode ser o início de muita coisa. E, portanto, são notícias positivas e que nos ajudam, e que é uma forma muito clara da EDP ajudar a encontrar caminhos para os seus parceiros. Uma referência aqui a um prémio que criámos recentemente, que premia o melhor parceiro do ano,
e que naturalmente é uma boa forma até de as empresas se estruturarem na forma como se apresentam. As candidaturas têm alguma exigência e naturalmente é deste incremento da nossa qualidade global que seguramente conseguimos dar passos mais seguros na internacionalização. Umas notas sobre o Plano Hídrico Nacional, é conhecido o que está a ser desenvolvido, criam de forma direta e indireta 29 mil empregos criados para além da dinamização local com vários projetos na área da economia, da sociedade e do ambiente, em zonas normalmente do interior, e é aí que estão a acontecer estes projetos hídricos. Eu tenho aqui algumas fotografias, neste caso, até foi esta fotografia é uma intervenção de um artista nas barragens de Picote, na barragem de Picote e Bem Posta, pintou de amarelo, deu alguma polémica, mas acabou por tornar-se um ponto de atração para ver esta intervenção na natureza, digamos. Mas são números que mostram que, por exemplo, em Picote e Bem Posta, criámos 845 postos de trabalho diretos e 2.400 indiretos. E isto são números que eu partilho convosco. Nesta altura, temos em construção 5 aproveitamentos, envolvendo muitas empresas portuguesas. As principais empresas estão aqui presentes, para entrar em agosto de 2014 e até setembro de 2016, 5 empreendimentos relevantes que implicam um investimento de 1,7 mil milhões de euros. Um outro eixo que também partilhava convosco umas ideias, e naturalmente depois reservava-me para alguma questão que quisessem colocar, na valorização dos recursos endógenos. A EDP teve uma aposta muito clara, quer na hídrica, já falei nisso anteriormente, quer na energia eólica. Tem 36 parques descentralizados, são parques que geraram muito emprego na sua construção, traduz-se em cerca de 15% da capacidade instalada de produção eólica é assegurada pela EDP. Temos um centro de telecomando na zona da Régua, da mais alta tecnologia, e que assegura na Régua é o hídrico, é no porto da produção dos parques eólicos. E, aliás, aí conseguimos ter informação sobre toda a Península Ibérica e até alguma relação a parques na Europa, no resto da Europa. Uma nota sobre um trabalho pioneiro que também envolveu empresas portuguesas e que está em teste. Não temos todos a informação de que o nosso mar é profundo, muito próximo da costa, e, portanto, aquela instalação de parques eólicos offshore com a curta distância da costa é difícil. Não temos, contrariamente, por exemplo, ao Mar do Norte, onde se consegue, ao norte mesmo, que se consegue construir próximo da costa. E então, em associação com empresas portuguesas e algumas universidades, desenvolvemos este protótipo que está instalado no mar em teste, que já produziu mais de 1 megawatt-hora, portanto vai produzindo. É uma estrutura que conjuga a experiência das plataformas petrolíferas com os parques eólicos e, portanto, se resultar, é também uma aposta que pode arrastar muita da nossa metalomecânica, nomeadamente é aí que podemos dar uma ajuda boa nos estaleiros e na metalomecânica. Aliás, este primeiro já foi construído assim e, portanto, se resultar, temos solução para poder... E é um projeto completamente pioneiro em termos mundiais. Eu até estive recentemente numa conferência, foi apresentado um projeto semelhante, offshore, mas não é flutuante como este é, e, portanto, há aqui uma novidade que eu não quero deixar de partilhar convosco. Teve um apoio da Comissão Europeia nesta fase pré-comercial, veremos como é que isto corre, mas pode, de facto, tornar-nos distintos do ponto de vista do nosso trabalho. Depois, falar-vos um pouco daquilo que é a eficiência e a qualidade de serviço da energia elétrica, que é um tema que eu sou mais próximo, mas dar a ideia de que a EDP Distribuição está presente em todo o território, é a empresa que tem a concessão pela distribuição de energia elétrica em média tensão e em baixa tensão.
Nós temos em permanência cerca de 3.500 pessoas, mas connosco trabalham 7.000 pessoas em média diária. Temos contratos de empreitada contínua com 8 empresas contratadas de primeira linha e depois umas dezenas de prestadores de serviços associados a esses contratos. São contratos que têm a ver com trabalhos na rede, um outro contrato um pouco mais pequeno para a manutenção das faixas de proteção, em que acabamos por criar um mercado com empresas especializadas na desmatação e na limpeza de faixas para as nossas linhas, e também um outro para a construção de subestações. E, portanto, este universo de mais de 10.000 pessoas permanentemente mobilizado e que tem tido um quadro de funcionamento relativamente estável, com contratos de longo prazo, que eu julgo que tem permitido que muitas destas empresas, e eu convivo com elas diariamente, ganhem aqui bases para poderem lançar-se a mercados que vão aparecendo, onde aparecem oportunidades, nomeadamente como aconteceu agora no Brasil, e é uma dessas empresas que me referi há pouco neste episódio, mas também em Angola, em Moçambique. Enfim, tentamos dar aí a nossa... E somos, em muitos casos, solicitados a prestar informação, quase uma espécie de diploma. Esta empresa trabalha com a EDP, portanto, o nosso dia-a-dia é muito de grande abertura e procurar ajudar nesses caminhos. A EDP Distribuição está em todo o território, tem 6 regiões, portanto, nós esperámos pela regionalização, como demorou, acabámos por fazê-la. Norte, Porto, Lisboa, Mondego, Tejo e Sul. Uma presença, no máximo, a 45 minutos, entre meia hora e 45 minutos, de qualquer ponto de intervenção na rede. E, portanto, é uma empresa com uma presença local muito forte, geradora de oportunidades, geradora de emprego. A EDP Distribuição recrutou, por exemplo, nos últimos 4 anos, mais de 150 pessoas, essencialmente quadros superiores, naturalmente, na sua maioria engenheiros, na sua maioria engenheiros eletrotécnicos, mas procuramos, tanto quanto possível, garantir a sustentabilidade deste negócio e a garantia de que vai continuar e com níveis de desempenho que eu procuro traduzir aqui, um nível de investimento 4,3 mil milhões nos últimos anos e uma melhoria de qualidade de serviço que era de 626 minutos, é o indicador que nós temos, e passou para menos de 1 hora, portanto uma redução de 91%, é um indicador internacional de interrupção de energia elétrica, mas mais relevante que isso, e porque ajuda o nosso tecido empresarial, é a redução das assimetrias. Hoje em dia em Portugal é muito menor a diferença em termos de qualidade de serviço entre uma zona mais urbana e uma zona mais rural. É um caminho que nunca está terminado, mas que temos feito nos últimos anos. Este retrato de 2003 mostra, tomando que o 2012 é todos os municípios a cumprir o Regulamento de Qualidade de Serviço, em 2013 estávamos, em alguns municípios, afastados disso. E o retrato é este, e isso significa, quando as indústrias se instalam, quando as empresas se instalam, têm, do ponto de vista da sua infraestrutura, uma garantia que é essencial para terem um bom desempenho. Uma referência só associada a esta presença, e que talvez seja o lado mais visível da EDP Distribuição, particularmente quando são os temporais e a nossa ligação às empresas, às autarquias, às juntas de freguesia, às estruturas de proteção civil. Temos uma presença no território muito musculada e que nestes momentos de atuação em crise fazemos acionar e normalmente com uma cooperação muito notável e que eu não podia deixar de passar esta oportunidade sem referir. Mas a rede de distribuição está em transformação. Não sei se te darão ideia de que hoje em dia há em Portugal mais de 25 mil microprodutores, pessoas que consomem energia, mas também produzem. Isto gerou um mercado, gerou novas competências, gerou capacidade de internacionalizar este conceito. Portugal aqui tem algum pioneirismo também e, neste sentido, a microprodução é muito apoiada por nós e também, enfim, mais conhecida a questão da ligação aos PREs. Mas esta transformação na rede leva-nos àquilo que é hoje, digamos, a estrela da companhia em Portugal, que é o InnovGrid. E falo no InnovGrid porque atende a desafios novos e vai gerar oportunidades e vai gerar novos mercados.
há soluções de automação que é preciso construir, há nova aproximação ao cliente, há a questão dos veículos elétricos, há sistemas de controle, há automação da rede, há questões de, como eu já referi, da microgeração. Este é um tema-chave que atravessa todas as utilities na área de distribuição de energia elétrica em todo o mundo, em que Portugal tem este projeto, que é um projeto pioneiro, que muito recentemente foi reconhecido pela União Europeia como projeto de referência entre mais de 200, e eu, enfim, vivo este projeto de forma muito intensa, mas sei que é por aqui que é o futuro, e havendo em Portugal, como vai havendo, empresas que aproveitem esta oportunidade, estou convencido que há mercado para estes domínios, porque todos nós estamos nesta área na linha da frente. Portanto, estamos a correr os riscos de quem faz os primeiros passos em qualquer setor e na inovação e na criação de equipamentos. Fizemos os protótipos com empresas portuguesas, instalámos em Évora aquilo que chamamos InnovCity, é hoje uma referência em termos europeus, recebemos muita gente, instalámos em todo o município de Évora, portanto, mais de 30 mil consumidores, 55 mil habitantes são hoje envolvidos neste conceito, e que levou, por exemplo, a uma redução de 4% do consumo de energia em Évora, quando comparado com um grupo de referência em condições semelhantes. Concretamente, criámos um grupo de referência em Montemor e arredores para permitir essa comparação. Fizemos esse trabalho com a universidade e com empresas especializadas e que tem a ver com a possibilidade de os clientes terem mais informação e decidirem sobre ela. E, portanto, hoje em Évora, os clientes têm mais informação. É um caminho que se vai fazendo e que eu espero que crie oportunidades novas para as empresas portuguesas, e dizer-vos que está o mundo todo a mexer nisto e, portanto, haverá por aqui caminho para isso. Só dizer-vos que depois de Évora, nós, enfim, antecipei, estamos nesta altura a instalar este mesmo conceito em mais 6 cidades, concretamente Guimarães, Lamego, São João da Madeira, Marinha Grande, Alcochete e em Faro, nas ilhas de Faro. E a ideia é que se faça depois o rollout para todo o país, atingindo, de acordo com a Comissão Europeia, referências da Comissão Europeia, 80% dos consumidores portugueses em 2020. Portanto, estamos a fazer este caminho de forma muito consolidada e com as empresas portuguesas, muitas universidades e muita investigação associada a este trabalho. No caso de um quarto eixo, a promoção da eficiência no consumo, dizer-vos também que aqui temos procurado animar o setor. Por exemplo, há uma referência à iluminação pública. Nós procuramos apoiar as empresas que produzem com novas tecnologias na iluminação pública, nomeadamente LEDs. Há várias empresas portuguesas que têm produto de qualidade, e também aqui estamos na linha da frente em termos do setor. Portanto, eu acho que, testando em Portugal, funcionando em Portugal, há seguramente mercado para estas soluções. E é muito esta a ideia que preside a nossa intervenção na eficiência energética. Desde sempre uma preocupação, nós trabalhamos muito perto com associações de municípios, promovemos com eles auditorias energéticas aos edifícios municipais, à rede de iluminação pública. Portanto, procuramos criar aqui também oportunidades para que as empresas portuguesas se qualifiquem e possam intervir. O nosso papel é muito de advisor e de procurar promover essas soluções. Trago aqui um programa que a EDP lançou recentemente, associado à eficiência energética, que é o Save to Compete, que é um programa de parcerias, talvez com uns números. Já foram celebrados contratos com associações setoriais, há mais de 1000 empresas inscritas, que representam 4% do consumo, e, portanto, 75% das empresas revelaram elevado potencial de poupança. Portanto, esta capacidade de olhar melhor para a energia que se consome é um dos eixos em que a EDP se move, e este programa é um programa que tem tido muito boa receptividade, tal como o prémio EDP, que é um prémio já desde os anos 90, que foi sendo reformulado
chamava só energia elétrica, mais recentemente passou a integrar a palavra ambiente, acompanhou este tempo. Aliás, o primeiro ainda se chamava utilização racional da energia, portanto foi acompanhando os conceitos do tempo. No último tivemos o número crescente de candidaturas de grande qualidade que nós apoiamos na implementação de soluções que se traduzem em poupanças e, naturalmente, em mais competitividade para intervir no mercado. Uma última nota em relação à eficiência energética, a perspectiva de que este é um eixo fundamental do setor dos próximos anos, não tínhamos dúvidas disso, e não há nada como as campanhas dirigidas aos jovens e às crianças para garantir que assim é nos cidadãos de amanhã. Uma última nota, como prometi, em relação à intervenção, em particular da Fundação. A Fundação EDP tem aqui um papel essencial na materialização daquilo que é uma posição da EDP em relação à sua dimensão social, à sua responsabilidade social. A Fundação EDP hoje é a maior fundação corporativa, tem um orçamento de 14 milhões de euros, tem um museu que é o museu mais visitado do país, apoia ações de voluntariado, está nesta altura a colaborar em Angola na implementação de uma primeira aldeia solar e lá estaremos com empresas portuguesas a fazer a sua concretização. Tem um prémio EDP Solidária, procura de facto levar à prática também o Solidária Barragens, dirigido àquela zona que eu referi no início, onde estamos a construir as barragens. Portanto, a EDP tem muito nos seus traços esta preocupação de partilhar aquilo que é a sua forma de estar e, nesse sentido, ter noção de que faz este equilíbrio entre um negócio que tem que ter, mas a responsabilidade não pode deixar de assumir nesta frente, tal como naquela que tem com os seus parceiros. Uma última referência para a aposta na cultura, isso é conhecido o apoio que a EDP vai dando a várias iniciativas, as exposições do museu, mas não ia ser exaustivo quanto a isso. Dizer-vos que trabalhamos depois de muito perto com as universidades, desafiamos quase por rotina as universidades, e trouxe só algumas de todo o país, a ajudarem-nos a desenvolver estudos. Por exemplo, em Évora temos desde estudos mais técnicos até estudos de sociologia assegurados por universidades, para perceber como é que as pessoas de Évora olham para o tema das redes inteligentes. Procuramos também por aí ter essa mobilização e, portanto, fiz esta navegação, fico naturalmente disponíveis para as perguntas, mas dizer-vos que quando se olha para a necessidade, como este seminário, de relançar Portugal, de procurarmos encontrar caminhos novos, dizer-vos que a EDP faz parte da solução e está muito disponível para que se consiga fazer novos caminhos para as empresas portuguesas e para os portugueses. Muito obrigado.